duas curiosidades que eu tenho aqui, professor, que talvez você possa descrever em linhas gerais aqui, que pode ser também a curiosidade de todo mundo. Como que inicia um projeto desse, falando em código? E não, nem tanto planejamento, eu sei que tem game design, etc. Mas eu vou começar a codar. Como que é essa parada? Eu vou lá, dou um public stack main, import Unreal e plau? Ou eu tenho que criar, eu tenho um arquétipo que eu tenho que criar, que aí ele já define as libs e tal. Se eu quisesse hoje, eu que não programo absolutamente nada de jogos, mas tenho conhecimento de ciência da computação e de outras linguagens. Se eu quisesse fazer um Hello World em Unreal, como faria? Tá. Essas engines, quer dizer, Unreal e Unity também são bem antigas, né? Tem algumas décadas já. Hoje em dia, sim, você abre, tem uma parte visual e cria um novo projeto. Né? Daí você vai trabalhar com uma cena, dá para você importar os assets, os recursos, né? Modelo 3D, arquivo de áudio, etc. E vai montando. Tem um editor visual para uma fase, seja, né, um cenário 2D ou 3D. Né? Então, a gente poderia pensar assim, tipo é como se você abrisse uma IDE e File New Project e você começa entre aspas, um template, você lê uma documentação e você segue aquilo lá e você vai ter um protótipo, um Hello World pronto. Se você não quer ir para essa parte de engines, eu quero, né, fazer algo mais baixo nível, quero eu mesmo fazer as chamadas para OpenGL, VUCA, etc. Aí não, aí é um pouco diferente, porque aí o que eu falei, de repente eu estou no Visual Studio, não Code, né? Também tem que falar dessa diferença, porque hoje em dia, quando fala Visual Studio, muita gente fala, o VS Code. Não, é o Visual Studio mesmo, né? O completão. Aí você cria um projeto, sei lá, C++, importa as bibliotecas que precisa. Aí no código vai dando os includes lá de, sei lá, de 3D, OpenGL, gl.h, etc. E aí, né, para quem tem curiosidade, buscar assim, Hello World, sei lá, OpenGL, tipo, sei lá, 100 linhas de código para desenhar um triângulo colorido na tela, né? Que não faz nada, é só isso. Porque tem todo o setup da API, de você definir o estado da placa de vídeo e assim por diante, né? E hoje, como a gente tem GPU, o que a gente fala programável, né? A pipeline programável com shader, então não é só mais, sei lá, eu preciso saber C e carregar a API lá do, sei lá, OpenGL, VUCA, Meta, etc. Provavelmente você vai ver alguma coisa de shader com GLSL, HSL, Metal lá da Apple, para pelo menos falar assim, eu tenho esse triângulo, XYZ, 3 vértices, eu preciso passar para a GPU de alguma forma, e aí tem o que a gente chama, o básico é Vertex Shader e Pixel Fragment Shader. E aí esse segundo shader é que vai pegar lá as informações do vértice e converter em pixel. Né? E aí pode sair, geralmente vai sair na tela ou sai em disco. Né? Enfim, é um buffer, uma memória, né? Que você transfere para onde você quer. Então, se você está indo para esse lado, o caminho é muito mais longo. Né? Porque aí talvez essa questão que a gente tá falando de matemática, eu quero fazer esse triângulo girar na tela. Aí a gente está falando de uma matriz de rotação, de transformação, que é uma rotação. Né? Eu quero fazer ele deslocar pela tela, é uma matriz de translação. Então, se você está usando só a API gráfica, você vai configurar essas matrizes e fazer a multiplicação. Tem uma matriz aqui de transformação, multiplico pelo XYZ do vértice e eu desloquei, rotacionei pelo espaço. Né? Aí você está entrando no nível já que a engine faria para você automaticamente. Exato, né? Que as equipes que desenvolvem essas ferramentas fazem esse trabalho para a gente. Né? Então, e aí é o que eu falo, às vezes a pessoa não tem nem tanto interesse em desenvolver um jogo mesmo, a parte lógica do jogo, mas sim a tecnologia. Daí vai para esse caminho, né? Tem pessoas que não, eu gosto de programar, mas eu quero fazer o jogo, eu quero fazer o personagem andar, deslocar pela tela, interagir com os objetos, etc. Então, aí a pessoa vai mais para um nível um pouco mais alto que não precisa ficar preocupado tanto com essa parte de API gráfica, etc. Ou qualquer outra API. Vai basicamente lidar com o que a engine oferece.
E acho que fazendo um paralelo aqui com o mundo corporativo, do que a gente tem mais convívio, né, Cláudio, e que os nossos ouvintes também têm, é como você usar lá uma lib para prestar no banco de dados, ou para você usar uma lib para consumir uma API, etc. Você vai consumir uma API, você tem que focar na regra de negócio. Você não precisa fazer o request do zero. Exatamente. Né? Entrar na biblioteca HTTP e tal, só para consumir um serviço. Até por questão de produtividade. Né? Se for para objetivos acadêmicos, né, professor? Pô, quero entender como funciona, como que o Python entra lá no detalhe de usar a camada HTTP. Beleza. Mas para um desenvolvimento profissional no dia a dia, ninguém faz isso. Né? Acho que no mundo do desenvolvimento, ninguém faz todas as camadas de desenvolvimento de software. Né? Até pegando no nosso dia a dia também, para quem é front-end aí, que usa Angular, React, a não ser que você queira realmente, né, desenvolver o framework em si, você vai pegar e instalar o framework ali na tua aplicação, vai usar todo o recurso que aquele framework e aquela biblioteca te oferece, e dali você não passa. Né? E vida que segue. Né? O cara foca na regra de negócio para poder entregar. E acho que nos jogos é a mesma coisa. Né? O cara foca na dinâmica do jogo, no design do jogo, e não em como rotacionar o objeto, etc. Né? Exato. Né? Até fazendo essa comparação, esse paralelo, a gente poderia pensar que o game design, se o projeto do jogo, são as regras de negócio, os requisitos do sistema. Né? Então, tudo bem, a equipe ou a pessoa lá de game design definiu, o jogo tem que funcionar dessa forma, né? Então, a pessoa lá que definiu, e a equipe de desenvolvimento vai lá e, né, implementa esses requisitos. Então, dá para fazer essa comparação sim. Né? Viu? Unreal é o Spring Boot. Exatamente. Exatamente.